Salve, salve, time de empreendedores! Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre a questão do medo. O medo de você ficar sem dinheiro. Esse talvez seja o grande complicador dentro das suas atitudes para você não buscar empreender. Então é desse assunto que a gente vai falar hoje. Eu tenho certeza que no final a gente vai modificar uma boa parte dos seus pensamentos aí. Então fica com a gente até o final, que esse é o nosso papo de empreender de hoje. Vamos lá então ao nosso cenário de hoje. Você por muitas vezes já me ouviu falar aqui, se você acompanha a gente aqui no nosso canal já há algum tempo. Se você não acompanha, se inscreva no canal, acione o sinetinho, que você sempre vai ser notificado dos nossos conteúdos. A gente sempre fala o que aqui? Que muitas das respostas estão dentro de vocês. Está aí dentro do seu coração, está aí dentro da sua mente. Então você tem que fazer o quê? Você tem que buscar fazer a reflexão. Então se essa frase está te definindo, né, você tem medo de ficar sem dinheiro, se ela está te definindo, você tem que avaliar. Você tem que entender onde que está a causa de tudo, de você pensar essas coisas. Tá bom? Porque você se prende nessa afirmação e aí isso muitas vezes não é verdade. Porque você pode sim conquistar muito mais coisas do que você vem conquistando hoje. E aí você está criando, na verdade, uma crença limitante. Porque você acredita que não vai conseguir pagar todos os seus boletos. Obviamente que a gente não está dizendo aqui que é fácil, mas a gente vai te mostrar aqui como que você vai fazer essa transição, como que você vai conquistar isso ao longo do seu tempo de uma forma muito mais tranquila. Tá bom? Então procure responder essa pergunta. Por que você pensa desse jeito? Por que você reage desse jeito? Por que você não avança? As respostas provavelmente estejam dentro de você. Tá bom? E a gente vai colocar aqui e você vai verificar quais são essas respostas que provavelmente você, né, deve investigar aí dentro de você. A maioria acha que empreender, né, precisa o quê? Precisa largar o emprego, precisa, né, simplesmente abandonar o que você está fazendo. Tá certo? Isso, na verdade, não funciona. A gente nunca disse aqui para você abandonar o emprego, para você buscar uma coisa que seja, né, totalmente diferente do que você vem fazendo. Muito pelo contrário. A gente tem colocado assim, inclusive constantemente aqui, de você usar o quê? A estratégia de você fazer renda extra, para você ir se acostumando com a questão de empreender. Então, o que é a renda extra? Você fazer alguma coisa fora do seu horário de trabalho, você aumentar a sua renda. Então, esse é um ponto muito interessante que você tem que avaliar e você tem que buscar esse caminho. Porque você mantém a segurança daquele resultado mensal, mas ao mesmo tempo você está buscando outras alternativas. E aí, essa outra alternativa, que é empreender, você vai sentir como é que funciona, você vai entender como é que funciona. Tá bom? Então o objetivo aqui qual que é de se fazer renda extra? É você aprender o que de fato é empreendedor. O que de fato é empreender. Porque muitas vezes falar é uma coisa, na hora de realizar você começa a visualizar outras coisas no qual você não tinha verificado. Você começa a aprender determinadas atividades que você ainda não exercia. Porque você pode ser muito bom dentro daquela sua atividade. Só que aquela sua atividade está relacionada com uma única função. E empreender é muito mais do que uma função. Empreender é você ter visão. Empreender é você fazer todas as funções dentro de uma empresa. Empreender é você sair, é a busca de novos clientes. Então, olha a quantidade de atividades que a gente tem que realizar ao longo de um dia, ao longo de uma semana, ao longo de um mês. E isso tudo pode não dar certo, ok? Logo de primeira, no qual você às vezes fica ansioso por ter. Então, muitas vezes o resultado vai acontecer mais lá na frente. Então, é muito interessante você meio que dar uma treinada antes, você meio que aprimorar essas técnicas. E aí eu sempre coloco que é para você fazer renda extra, para você entender toda a situação. Entender todos os processos que estão correlacionados com o que você está propondo a ser feito. Desenvolver, né, todo esse contexto, e aí você vai verificar que as dificuldades são inúmeras, mas elas não são complicadas de se resolver. É porque, na verdade, você não tem a habilidade ainda desenvolvida. Então, quando você começa pequeno, fica muito mais fácil de se desenvolver. Fica muito mais fácil errar e consertar rapidamente. Fica muito mais fácil errar e aprender a fazer, e aí você poder desenvolver com algo mais grandioso, com algo maior que você tenha a pretensão de fazer no futuro. E aí, quando você começa a operar, o que vai acontecer? Você vai pensar em novas oportunidades, você vai pensar em melhorar o teu processo, você vai pensar em aumentar suas receitas, porque é legal sim ganhar dinheiro, é muito legal você criar uma renda extra e você começar a ver que é possível você aumentar
essas rendas à medida que você vai conhecendo os processos, à medida que você vai conhecendo os seus clientes, à medida que você vai se correlacionando com outros empreendedores e você vai buscando novas formas de negócio. Olha só a grandiosidade que é, de fato, você começar a empreender apenas como renda extra. Tem que avaliar sempre isso. E aí eu vou te contar um segredo aqui que é muito importante você ter em mente, que para empreender precisa de paciência, persistência e disciplina. Paciência porque as coisas não acontecem quando a gente quer. As coisas acontecem no momento que tem que acontecer. Pensa sempre na semente que você está plantando. Ela não nasce, ela não dá frutos de um dia para o outro. A semente ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser regada, ela precisa ser tratada. Aí depois ela vai germinar. Germinou, ela vai gerar raízes, ela vai crescer. Constantemente ela vai estar crescendo, né, se aprimorando, buscando, entendendo como é que está o formato do ambiente que ela está. E aí ela vai percebendo que muitas vezes ela tem facilidade e outras vezes ela tem dificuldade, que são os problemas que vão acontecendo ao longo dessa jornada. E aí só lá na frente, na hora que ela se fortificar e na hora que ela for cuidada, é que vai gerar fruto. Isso leva algum tempo, tá certo? Então cuidado com essa questão. Então é muito importante ter essa paciência. E ao mesmo tempo é importante você ter o quê? Persistência. O que é persistência? Entender que você tem que avançar constantemente. Não importa o cenário que você esteja vivendo. Porque muitas vezes a gente vive num cenário de dificuldades. Só que o cenário seguinte, ele está pronto para você colher os frutos. Só que você não está percebendo isso e muitas vezes você acaba desistindo. A disciplina, ela vem com você fazer tudo que for possível todos os dias, mesmo sem ter vontade de fazer, dentro das condições que você tem. Então você tem que buscar fazer as suas atividades. É você olhar para dentro do teu terreno, dentro da tua empresa e falar, nós vamos fazer isso, porque é isso que precisa ser feito hoje. E aí você vai com certeza avançar. Tá bom? E eu tenho certeza que se o seu negócio der certo, que vai dar certo se você der continuidade, persistência, arriscar e ser disciplinado, esse seu negócio ele vai se tornar a sua principal renda, porque vai dar certo. E você vai ganhar muito mais do que você está ganhando hoje. Ok? Então foca nisso, avança constantemente, que eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Tá bom? E aí, dessa forma, o que vai acontecer? Você começando pequeno, você desenvolvendo, você vai pegando experiência, o seu medo vai diminuir, porque o medo ele está relacionado com conhecimento. A partir do momento que você começa a ter experiências com empreender, o medo vai diminuindo para você poder alavancar um degrau maior, uma fase melhor, um produto melhor, um serviço melhor, aumentando a sua empresa, criando novos negócios e dessa forma você, de fato, vai fazer uma melhor transição da sua carreira de CLT para você poder empreender. Esse é o recado que a gente tem que passar para você. Eu tenho certeza que isso vai dar certo. Basta você aplicar, tá bom? A gente já aplicou aqui várias vezes com a gente, com outros empreendedores, e as coisas dão certo sempre. A lógica qual que é? Você ter uma máquina de fazer dinheiro. Porque empreender é máquina de fazer dinheiro. Você investe em alguma coisa, você tem um processo e aí você ganha mais dinheiro com isso. E aí você retorna uma parte desse dinheiro para o processo e ele vai alimentando e a gente vai ganhando cada vez mais dinheiro, tá ok? Se você tiver essa mentalidade, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso e você vai ganhar muito mais dinheiro do que você está ganhando. Pensa nisso, verifique isso aí e conta aqui pra gente. Conta aqui se você teve alguma dificuldade, se você deu certo realmente, tá ok? A gente tem alguns cases de sucesso, a gente vai soltar inclusive alguns depoimentos no futuro agora dessas pessoas que conseguiram aplicar os nossos métodos aqui e desenvolveram negócios e estão hoje super bem. E agradecendo muito por ter conhecido a gente e ter transformado a vida dessas pessoas. Tá? Olha só, qual que é o nosso lema aqui? Bora fazer. Você teve agora esse entendimento, você teve essa bateria de conhecimentos. O que a gente sempre recomenda? Não adianta nada você saber as coisas e você não colocar em prática, que é a sua parte, né, que precisa ser feita. Então vai lá, desenvolva um negócio, cria um negócio e começa a fazer sua renda extra. Não importa o quê. Não importa o que, desde que você faça. Isso é muito importante, tá bom? E para finalizar, os nossos dois recados aqui, vamos dizer assim, os nossos dois temas finais que a gente curte bastante, que é o Eu Te Desafio. Eu te desafio a você fazer tudo isso que a gente falou aqui, crie sua renda extra, comece a ganhar dinheiro. Comece a fazer sua máquina de ganhar dinheiro. Pega alguma coisa que você goste e transforme isso num produto para você vender. Você vai entender quais são as dificuldades, você vai aprimorar essas dificuldades e aí você vai perceber que as coisas vão começar a fluir com muita naturalidade, tá bom? E aí você, se você desejar, você fica nesse mercado, se não, você não desejar, você cria um mercado novo, você cria um negócio novo e você vai ampliando. Eu tenho certeza que em algum momento você vai largar o seu emprego e você vai dar sequência no seu empreendimento. Se você tiver dificuldade, coloca aqui pra gente, porque o nosso objetivo aqui é
tirar as suas dúvidas. E para finalizar, se liga nessa ideia, que é aquele momento onde a gente fecha todo esse conteúdo com uma frase, com um pensamento, né, com algo que a gente traga aqui para apoiar mais tudo que a gente falou aqui hoje. Medo sempre vai existir, faz parte da natureza do Homo sapiens. Comece o quanto antes, então. Se o medo sempre vai existir, comece o quanto antes e vai melhorando ao longo da trajetória. Medo sempre vai existir, comece o quanto antes e vá melhorando ao longo da trajetória. Esse é o nosso recado. E aí, se você quer melhorar todo esse conceito de empreendedorismo, você se inscreve no nosso workshop. É uma aula gratuita, entendeu? Em 3 partes a gente separou para você se aprofundar mais nas questões de empreendedorismo. Tá bom? Serve tanto para pessoas que querem empreender, como para pessoas que querem dar uma reciclada. Eu falo de alguns pontos importantíssimos que precisam ser seguidos, que precisam ser aprofundados. Tá bom? Se inscreve lá que está bem legal, eu tenho certeza que vai te ajudar muito e vai avançar um passo a mais para você. E a gente tem um e-book também para melhorar o quê? A sua gestão do tempo. A gente te dá 21 dicas. A gente sabe que a sua maior reclamação é a falta de tempo, que você não empreende, que você isso, que você aquilo, falta isso, falta aquilo. A gente te dá 21 dicas para você não só melhorar a sua produtividade no seu trabalho, mas como você arranjar tempo para você poder fazer aqui a sua renda extra. Se inscreve lá, tá bem legal, e depois você comenta aqui com a gente o que você achou desse material, tá bom? Eu quero te conhecer, deixa sempre o seu nome aqui, a sua localização, para a gente mandar um abraço, e aí você coloca a sua dúvida, a sua sugestão, a sua opinião, e a gente vai te responder o quanto antes, tá ok? Quero agradecer mais uma vez a sua audiência aqui. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.